Você está sabendo sobre a reforma tributária do imposto de renda, o projeto Lei 2337? O que você está sabendo sobre as alterações da pessoa física e na pessoa jurídica? E o que está sendo vendido pelo governo e, na verdade, o que está acontecendo? Tá? Eu sou Israel Guimarães, fundador da SRG Gestão, empresa especializada em contabilidade para varejo. Tá? Hoje, nós iremos falar um pouco sobre essa questão toda que está envolvendo no Congresso. Né? Até trouxe alguns números aqui para vocês, né, sobre as questões das exposições finais ali que o governo está enviando para o Congresso em relação a números, né, de aumento de arrecadação tributária e de redução tributária. Tá? E chama bastante atenção por conta da ineficiência do que o Estado vem administrando, né, os recursos que ele recebe, e aí, mais uma vez, o contribuinte fica responsável por essa ineficiência. E a venda do que está sendo feito é que está beneficiando as pessoas que têm a renda menor e tributando ali as pessoas que têm uma renda maior, que na verdade é uma ineficiência de toda essa questão do Estado. Tá? Só para vocês terem ideia do que eles chamam de neutralidade dos efeitos, né, eles estão falando de um aumento de 32,33 bilhões de aumento na arrecadação em 2022 sobre a tributação de lucro e dividendos distribuídos, tá? E a revogação do juro sobre capital próprio, da dedutibilidade do juro sobre capital próprio. Tá? Então, ou seja, com esses dois pontos, a tributação da distribuição de lucro e mais a revogação da dedução do juro sobre capital próprio, o governo estima que no ano que vem ele vai aumentar 32,33 bilhões de reais aí na arrecadação. 2023 esse número salta para 55 bilhões e 2024 estima-se 58 bilhões de reais. E aí, em contrapartida disso, ele fala da redução da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica de 15% para 12,5% para o ano de 2022 e depois 10%, né, como se estivesse fazendo-se um grande benefício. E a atualização da tabela progressiva, né, estima-se uma redução na arrecadação de 32,02 bilhões em 2022, 54 bilhões em 2023 e 57 bilhões em 2024. Tá? Mas por detrás de tudo isso, a primeira coisa que nós temos que pensar, né, e ver é a questão da tabela progressiva do imposto de renda. Tá? Em 2006, a tabela progressiva do imposto de renda, o valor isento do imposto de renda era R$ 1.257,12. Naquela época, o salário mínimo estava em R$ 300. Tá? Isso significava uma relação entre o valor de isento do imposto de renda e o salário mínimo de 4,19 salários mínimos, ou seja, em média 4 salários mínimos. Né? Que hoje, se a gente olhar o salário mínimo de R$ 1.600 e seguisse a mesma lógica de atualização, ele teria aí um valor de R$ 4.400 de valor isento para o imposto de renda. O governo está propondo que somente as pessoas que ganham por mês acima de R$ 2.500 ele vá fazer esse pagamento. Então, ou seja, quem recebe até R$ 2.500 estará isento. Israel, qual é o valor hoje? Hoje o valor é de R$ 1.903,98. E saibam, esse valor está sem atualização desde 2015. Tá? Então, seja 2015, 16, 17, 18, 19, 20 e agora nós estamos no ano de 2021 e aí está fazendo essa atualização. E o governo ele coloca isso com um benefício, né? Ou seja, ele está trazendo como uma correção de 31,2% da tabela de isentos do imposto de renda, sendo que, na verdade, a gente vê que a relação teve um aumento de imposto de renda para a pessoa física nítido. Né? Desde 2006, esse valor sempre vem caindo, essa relação. Tá? Até montei uma tabela, depois vocês vão ver aqui no vídeo, que a relação de 4,19 ela foi para 2021, agora ela está em relação de 1,73. Então, ou seja, um salário mínimo em 73%, né, chega-se na base. Né? E isso vem desde 2015, 2015 foi o último ano que tinha atualizado, estava em 2 salários nos mínimos. Né? Então, ou seja, a relação era 2,42.
Conforme não teve atualização, está aqui em 1,73. E pasme, com o valor de R$ 2.500, se o salário mínimo, por exemplo, no ano que vem for R$ 1.200, vai estar na relação de 2,08. Então, ou seja, não tem uma atualização, uma justificativa, na verdade, de aumentar outro imposto, né, ou tributar uma outra base por conta de uma falta de atualização do imposto de renda. Tá? O correto seria, nós vamos fazer uma correção na tabela do imposto de renda da pessoa física, porque não fizemos isso durante anos, isso é injusto. E aí nós estamos mandando para o Congresso. E não colocar isso para oferecer a tributação de lucros distribuídos, né, sobre o empresário que já paga-se o imposto de renda ali na base e vai ter uma bitributação, porque vai ter uma nova base, quando for fazer a distribuição, né, desse imposto. Então, ou seja, são as incoerências que a gente começa logo no início, né? Outra coisa de armadilha também que se tem aí na legislação é que a partir de um valor que a pessoa ganha acima de R$ 40 mil por ano, né, ela não vai poder mais fazer o imposto de renda de forma simplificada. Então, somente quem ganha, em média, R$ 3.333 por mês que poderá fazer aí o desconto simplificado. O desconto simplificado é aquele desconto de 20% de deduções de despesa. Então, seja, quem acaba não tendo despesa na pessoa física, porque recebe lá o convênio médico, é a empresa que paga, então ela não tem quase despesa, ela acaba utilizando esse benefício, né, para reduzir aí o valor do imposto de renda. E com isso ela tem até direito à restituição. Mas eles estão vendendo agora, né, que a ideia é que a pessoa tem condições de ter o valor exato de recolhimento do imposto de renda e acima de R$ 3.333 por mês. É uma incoerência tão grande que, na verdade, a gente está falando aí em 3 salários mínimos, né? E nós poderíamos aí hoje ter valor de isenção, se fosse em relação à mesma coisa que estava em 2006, a isenção ela partiria até R$ 4.400. Então, ou seja, conforme nós estamos num país que ainda tem inflação, tem muitas correções, tem muitas situações que nós estamos vivendo, que nem assim, só o ano passado para esse, o aumento de preço que nós tivemos foi muito grande, né? Então, ou seja, é incoerente nós não termos a atualização e o governo sempre ficando aí um pouco mais pesado, né? E nós não temos uma definição, por exemplo, no nosso país, entre eu vou tributar renda e não vou tributar a produção. Aqui não, se tributa a produção e se tributa a renda também. A visão que a gente tem é que todo mundo teria que ganhar pouco, né, para ter aí as questões de benefício. E até mesmo um princípio que estão deixando de lado é o princípio da equidade, tá? Porque assim, a gente na verdade está tratando as pessoas iguais de formas diferentes, né? Porque quando se não atualiza a tabela do imposto de renda, cada vez mais eu incluo contribuintes do imposto de renda que eles não seriam tributados do imposto de renda, mas estão sendo tributados do imposto de renda por conta de uma atualização de salário que ele tem direito de ter todo ano. Então, ou seja, o princípio da equidade, desde quando se não atualiza a tabela do imposto de renda, desde 2015, está deixando de lado. Então, ou seja, primeira coisa, a redução que eles falam da parte tributária do imposto de renda para a pessoa física é uma doce ilusão, tá? Por quê? A partir de R$ 2.500, então, ou seja, aquele aumento de 31,2% que se tem, na verdade é uma correção muito aquém do que deveria ser, que hoje deveria estar aí em torno de R$ 4.400, se a gente for ver uma relação saudável, que fosse R$ 3.800, alguma coisa nesse sentido, e ainda a limitação dos R$ 40 mil para fazer a declaração como desconto simplificado é uma visão muito equivocada. Acho que tem que se mexer no que é o correto e não piorar a vida do contribuinte, porque isso só vai aumentar a carga tributária, tá? Porque eles vão acabar aumentando a arrecadação em relação a isso e não ter uma redução, tá? Então, ou seja, é uma meio que armadilha realmente de fato que está tendo aí a visão do imposto de renda pessoa física, tá? Outra coisa também que nós estamos tendo de alteração hoje, só para vocês terem uma ideia, né, a empresa do lucro real, tá? Se ela tem lá, por exemplo, um lucro de R$ 223 mil em um mês,
hoje ela vai pagar aí em torno de R$ 74.000 no mês de imposto de renda, que é quase 34% a relação. Né? E chega-se um lucro aí disponível para os sócios, né, de 149 mil, R$ 150.000, tá? Então, ou seja, se o supermercado teve um lucro aí de, até o exemplo que eu estou colocando aqui é de 1,3, que é do lucro real, né, 1,3 do faturamento de receita líquida, né, R$ 223.000, daí quase os seus 34% de imposto de renda, 74 mil, daí o valor de R$ 150.000, né? E além de tudo isso, né, o governo está fazendo uma alteração, propondo na verdade uma alteração de alíquota, uma redução para 2022, tá? Alíquota de 15%, ela ser uma alíquota de 12,5% em 2022 e em 2023 ser 10%, né? Então, ou seja, metade, uma redução de 2,5% para o ano que vem e uma redução de 5% para o ano de 2023. E em troca disso, né, começar a tributar a distribuição de lucro. A distribuição de lucro ela passaria somente isento para empresas que estão no Simples Nacional, limitada a R$ 20.000, tá? E ao aumento de capital. Então, seja, se você vai fazer um aumento de capital, essa distribuição de lucro não seria tributada. É a única coisa que não seria tributada. Mas só para vocês terem uma ideia, na nova sistemática, se a gente pegar esse mesmo lucro, a gente vai tributar R$ 68.000, então, ou seja, teve-se uma redução, né, sim, só que por outro lado, vai ter que tributar 20% de tributação exclusiva, definitiva na fonte, ou seja, eu vou fazer meu imposto de renda, eu não tenho direito a deduções de despesa médica, eu não tenho nada. É esse valor efetivo de 20% que eu vou pagar, tá? Então, ou seja, mais R$ 31.000, e aí sobra para a questão de investimento ou para os sócios aí, na verdade para os sócios esse valor de R$ 124.000. Então, ou seja, se nós pegarmos no exemplo, aqui nós estamos tendo aí um aumento de 34,37% de imposto de renda. Então, ou seja, não tem nem um pouco de redução em relação à pessoa jurídica. Eu estou até chamando isso de bitributação, porque eu já tributei aquela base. Aí eu tenho que tributar novamente porque eu estou distribuindo lucro, sendo que aquela base já foi tributada, tá? Porque assim, se eu tiver que tributar, então seria uma despesa que eu deveria deduzir do imposto de renda, tá? Outro ponto também que não está nesse projeto é a parte da atualização, né, dos R$ 20.000 do adicional do imposto de renda. Hoje, né, nós temos aí, desde quando foi instituído lá em 1995, né, os R$ 20.000, nós tínhamos a condição de que as empresas que tivessem um lucro acima de R$ 20.000, né, teriam que pagar um adicional de 10%. Em 1995 fazia sentido esses R$ 20.000, mas hoje, em 2021, esse valor deveria ser atualizado. Eu fiz alguns cálculos, tá? Se eu tivesse devendo desde dezembro de 1995, R$ 20.000 para o governo, e esse valor fosse atualizado pela tabela Selic, hoje eu estaria devendo para o governo R$ 614.000, tá? Se eu fizer uma relação matemática com o índice do IGPM, hoje esse valor de R$ 20.000 ele seria equivalente a R$ 177.000. Se eu fizer uma variação com o dólar, esse valor de R$ 20.000 seria o equivalente a mais ou menos R$ 107.000. E o IPCA em torno de R$ 72.000. E o salário mínimo R$ 220.000, se fosse considerar a mesma relação. Então, ou seja, não adianta mudar a alíquota de 15% para 12,5%, depois 10%, e falar que você vai ser obrigado a tributar os 20% sobre a distribuição de lucro, sendo que não foi feito ou não foi revogado a questão do adicional sobre os R$ 20.000, tá? Tanto é que o adicional de R$ 20.000, a gente observa que isso daí, nem empresas do Simples Nacional, muitas delas, né, se a gente pegar uma faixa de faturamento aí, ela tem uma lucratividade acima disso. Então, esse adicional do imposto de renda, ele vira uma regra para todas as empresas. Tanto é que todo o cálculo quase de imposto de renda, ele fica próximo de 34%. E aí, vai diminuir-se os 5%, ou seja, ele vai cair para 29%,
porém eu vou tributar mais 20%. Então, ou seja, a tributação do imposto de renda, ele vai ficar em torno de 50%. É um novo sócio, né? A gente, na verdade, já tinha sim um sócio aí na pessoa jurídica, e vai ter um sócio mais ostensivo, ou seja, metade do seu lucro ainda é meu, tá? Eu já peguei o dinheiro sobre a questão dos tributos indiretos, né? Que isso daí a maior parte fica com os estados, mas o PIS e COFINS fica ali com a União, e além disso ainda tem a questão do imposto de renda da pessoa jurídica, tá? Tem também a dedução, a revogação da dedução do juros sobre capital próprio. Isso era muito utilizado para a questão de renda para os sócios, né, para não se pagar o INSS sobre o valor máximo que você teria ali de salário. Então, ou seja, salário ali até o teto do INSS, porque se a gente tivesse uma legislação mais benéfica na parte do INSS, muita gente teria ali sim o seu salário registrado se no valor correto. Mas hoje não se registra porque a empresa que está no lucro real, se hoje um diretor de uma empresa ele ganhar 40 mil reais, tá? Ele vai tributar os 20% sobre os 40 mil reais. Sendo que toda e qualquer questão sobre a aposentadoria dele vai ficar no teto, que é 6 mil e alguma coisa. Então, ou seja, por que o Estado sempre cobra a ineficiência dele mesmo para as empresas? Acho que a gente está em 2021 e cada um tem que ser responsável pela sua má gestão. Porque quando se tem prejuízo fiscal, eu não tenho como chegar na porta do governo e falar assim, olha, eu preciso desse dinheiro para pagar minhas contas. Ou seja, eu tive 300 mil reais de prejuízo, eu preciso que você me dê 30% desse valor. Seria até bom, né? A gente está com prejuízo, que a gente está passando por uma dificuldade, eu vou lá, o governo me entrega 100 mil reais para ajudar a pagar dívida. Não, o empresário tem que dar ali a sua garra para reverter isso em um lucro. E quando ele trabalha e reverte tudo isso num lucro, o governo vai aí ter direito de metade desses valores. Tá? Então, ou seja, esse projeto-lei está cheio de questões aí de incompatibilidades, né? E o Congresso deveria devolver essa proposta, né? Porque é uma proposta que precisa ser discutida. Outros pontos. Vai tirar o JCP porque não faz mais sentido por conta do equilíbrio econômico que a gente está vivendo hoje. A gente não consegue perceber esse equilíbrio econômico. Só que tem que atualizar, na verdade, o valor do adicional do imposto de renda e também a questão da atualização da tabela do imposto de renda da pessoa física. Essa ineficiência do Estado não pode ser colocado em cima das empresas, dos empresários. Não é na distribuição de lucro. Porque muitas das vezes esses empresários eles pegam essa distribuição de lucro e investem em outros negócios que vão gerar mais renda, mais empregos e vão gerar muitas mais outras coisas. É diferente do Estado, que só vai acabar inchando a máquina pública com uma ineficiência cada vez maior do Estado. Tá? Outro ponto que a gente não pode deixar desse projeto de relatar é que existe sim um pacote de maldade referente às questões ali de holdings familiares. Então, ou seja, se você tem um prédio de um grau de parentesco, ele se olha até o terceiro grau, essa empresa tem que ser tributado, esse imóvel pelo lucro real, essa holding pelo lucro real. E, na verdade, isso daí, se for o valor excessivo do mercado, eu acho que deveria se ter sim uma regra para tratar isso como ganho de capital, mas não tributar essa empresa ali como lucro real. Porque se eu alugo um prédio de um estranho e esse valor é valor acima do mercado porque o estranho ele quer aquele valor e por conta daquele ponto eu sou obrigado a pagar aquele valor, né? Tipo, isso acontece, tá? Porque tem algumas esquinas que se você for olhar por mercado, ela não valeria o que a pessoa cobra, mas para eu ter aquele ponto, eu preciso pagar aquele valor. E aí, se é para um estranho, eu posso fazer esse pagamento. Essa empresa pode ser tributada do imposto de renda pelo lucro presumido, só que se é de algum grau de parentesco, seja algum pai, alguma da própria esposa, não pode, entendeu? E assim, a gente na verdade tem que respeitar as atividades econômicas. Logicamente que tem que fiscalizar para que não se tenha ultrapasse os seus limites, tá? Mas o projeto-lei está cheio de vícios e não está beneficiando nada, tá? E as justificativas são muito pífias,
tá? Tanto é que o modelo que é utilizado hoje no Brasil é só utilizado na Letônia e precisa ser alterado por conta disso. Acho que isso é falta de justificativas e argumentações. Falar que vai tributar a distribuição de lucro porque o governo quer que as empresas investam mais dinheiro e vai reduzir a tirar, por exemplo, o adicional do imposto de renda e vai reduzir isso à metade do imposto de renda para que as empresas investam mais e gerem mais renda, isso é uma justificativa. Fora disso, é incompetência. Era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Eu vou continuar gravando mais alguns vídeos sobre a questão da reforma tributária. Nós estamos acompanhando isso de perto, tá? E eu vou fazer até alguns outros cálculos, é um pouco mais dinâmico, né, para a gente falar sobre essa questão da reforma tributária, que não está legal, tá? O texto que foi mandado pela equipe do Paulo Guedes tem muitas maldades. Eu acho que assim, não é compatível com a realidade do país hoje. Se as empresas aumentarem essa carga tributária muito, esses bilhões que se tem ali, né, que vai ter o aumento e vai ser responsabilidade do contribuinte, isso daí só vai acabar reduzindo a questão de emprego e de renda realmente aí dos empresários, tá? E a gente tem que acabar com a visão que empresário muitas pessoas, principalmente muitos políticos, acham que os empresários, né, são os culpados e na verdade o erro está na gestão pública, né? E o que precisa reduzir é o tamanho do Estado. Isso daí que a gente precisa reduzir, né? E não aumentar a carga tributária. Muito obrigado, pessoal.